Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vignu Pashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satchid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Um Namastê. Nas últimas aulas, a gente fez uma importante análise para se aprofundar no estudo de Vedanta. E o estudo de Vedanta é o estudo da espiritualidade, e o estudo, a prática espiritual, é a busca por conhecer a si mesmo essencialmente. E ao longo dessa busca, eliminar os obstáculos, as impurezas da nossa mente, e como impureza é tudo aquilo que nos perturba, é tudo aquilo que nubla a nossa visão, que impede que a gente olhe para dentro de nós mesmos e enxergue essa natureza que é consciência, que é o reservatório da paz, do bem-estar, da nossa satisfação. E para a gente avançar nesse caminho, a gente não depende somente da motivação. Porque quando a gente começa, é muito comum que a pessoa fique até deslumbrada, né? Ouve falar de certos conhecimentos, de certas práticas, se sente mais confiante, mais empoderado de ter acesso a um conhecimento que é tão precioso. Só que conforme a gente vai caminhando também para crescer emocionalmente. E esse crescimento emocional, ele tem atritos, porque a gente lida com as nossas dificuldades normais dos nossos relacionamentos, seja com pessoas, com objetos, com o trabalho, com a família, com a esposa, com o marido. Então, ao longo dessa caminhada, a gente vai ter um grande crescimento intelectual na assimilação desses ensinamentos, junto com um crescimento emocional necessário para que eu possa viver esses ensinamentos. E para dar continuidade, a gente precisa compreender o que a gente está buscando para valorizar o momento que eu sento comigo mesmo, para valorizar o momento que eu vou escutar uma aula de Vedanta que está falando de mim, do funcionamento do mundo, que está me ajudando a enxergar a realidade da vida. E nem sempre eu, você, nós estaremos motivados. Agora, se a gente tem um conhecimento, se a gente tem clareza do que esse caminho pode nos dar, a gente tem desapego. E olha que interessante.
no comportamento, na mente convencional, desapego é algo que vem do desinteresse. Mas quando a gente se depara com os ensinamentos, o desapego vem da compreensão. Uma pessoa que entende a realidade da vida, que sabe que não está no controle de tudo, é uma pessoa que internamente não tem um interesse de estar, entre aspas, grudado com tudo. Porque essa pessoa sabe que da mesma forma que os objetos vêm, eles podem ir embora. Essa pessoa sabe que das maiores conquistas da sua própria vida, muitas influências externas precisaram ocorrer para que o fato pudesse ocorrer. Nós estamos onde estamos sobre os ombros de outras pessoas. Isso não quer dizer que a gente não tenha mérito do nosso esforço. A gente tem muito mérito do nosso esforço. Mas isso aponta que nós não chegamos aonde chegamos sozinhos. Nós fomos influenciados, ajudados, amparados por todo um movimento externo. E assim, uma pessoa que tem sabedoria não é uma pessoa prepotente porque reconhece isso. Uma pessoa que tem sabedoria, ela entende que até mesmo nos pontos de fracasso, tem muitas coisas que não estão na mão dessa pessoa. Então, a visão de Vedanta, a visão espiritual, ela nos leva a um entendimento tão profundo da vida, que nos capacita a nos liberarmos do nosso sofrimento. E encontrarmos algo que tanto estamos buscando, que é um contentamento inabalável. E contentamento vem de quê? De uma aceitação incondicional da realidade da vida como ela é. E esse contentamento, na mentalidade convencional, ele vem do resultado das ações. Por isso que a maioria das pessoas corre tanto e luta tanto, porque na ideia, quanto mais a pessoa fizer, mais a pessoa pode ficar melhor. Porque agora ela não está melhor, mas depois ela vai ficar melhor. Só que o problema é que depois, essa mesma pessoa pensa que depois ela vai ficar melhor, que em outro lugar ela vai ficar melhor, que em outro relacionamento ela vai ficar melhor, que com outro professor ela vai ficar melhor. Em alguns casos, realmente pode ficar. Mas na maioria das vezes, a pessoa que agora, quando olha para dentro de si, vê perturbação, agitação, traumas, problemas emocionais, dificuldades em se colocar frente à vida, essa pessoa pode mudar de país, porque essa mochila vai junto. E é questão de tempo, talvez de vidas e vidas e vidas, para que tenha um questionamento sobre o quanto que essa correria, o quanto que essa luta, e não confunda não lutar, não correr com não se esforçar. O esforço é uma coisa, a luta e a correria são outras coisas. Intensidade em alguns momentos é uma coisa, passar a vida correndo de um lado para o outro, lutando consigo mesmo é outra coisa. Parecem ser a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E assim, a pessoa que chegou até aqui, ela fez esse questionamento. Fez uma análise sobre o crescimento, que até certo ponto, um tanto de crescimento é programado automaticamente. Meu corpo cresce, minhas unhas crescem, meu cabelo cresce, minha barba cresce, automático. Até que a gente chegue na idade adulta. Porém, idade adulta e maturidade não são a mesma coisa. Motivo de confusão. E a maturidade, a gente não tem como olhar para uma pessoa e saber exatamente o quanto que essa pessoa é madura.
o quanto que essa pessoa cresceu como poderia crescer na sua própria vida. Mas existem indicadores, lakshanas, que são esses apontamentos. E um dos indicadores é o desapego. Não o desapego da mentalidade convencional, que vem do desinteresse, pura ignorância, mas o desapego baseado na sabedoria, que vem da compreensão. E que compreensão é essa? A compreensão que o mundo, incluindo pessoas, situações e objetos, não podem dar para mim o que eu realmente quero. Contentamento a todo momento inabalável e uma paz permanente. O mundo não tem como dar isso. Por outro lado, o processo espiritual te mostra a tua própria verdadeira natureza. E é com base nesse conhecimento, conhecendo aquilo que em você não muda e não é afetado por nada que ocorre nesse mundo, você consegue se estabelecer. Usamos muito a palavra silêncio, quietude, porque isso aponta para uma verdade. E no início, para reconhecer isso, a gente precisa de muitos aparatos. Meditação, oração, um lugar específico, algumas palavras, para tirar a nossa mente desse emaranhado complexo de desejos não resolvidos, de emoções, de ilusões, de dependências, para que a gente possa ir além disso e ver que a gente não precisa satisfazer todos os desejos para estar bem. A gente não precisa ter a casa melhor que o vizinho para estar bem. A gente também não precisa ter o corpo esteticamente beirando a perfeição para estar bem. Agora, se você tem a casa melhor que o vizinho, se você tem um corpo esteticamente beirando a perfeição, apesar que isso é impossível, mas um corpo bonito, também está tudo bem, mas não é isso que vai definir o seu bem-estar. Para você estar ok, frente a todo esse movimento da vida, permanentemente, a única forma é encontrar em você algo que não pode ser alterado. Porque algo que não pode ser alterado é algo que não muda. Se não muda, também está sempre presente, está sempre disponível ao alcance da sua visão. Não dos seus olhos, mas da sua mente. Palavras que são complexas porque as palavras não têm o poder de alcançar essa verdade. Elas apenas são apontamentos. E para essa pessoa que amadureceu o quanto poderia e pode amadurecer, existem esses indicadores. E um desses indicadores é o desapego. Lembrando que a definição de apego é a conclusão que uma pessoa, uma situação e um objeto são essenciais para o nosso bem-estar. Isso é o apego. E se a gente quiser encontrar um conhecimento que me dá a visão, não pela crença, porque é um conhecimento de uma pessoa livre que eu já sou, eu preciso estar disposto a vencer os meus medos. Eu preciso estar disposto a me soltar de tudo que eu estou apegado. E me soltar não quer dizer que eu odeio. Não quer dizer que eu desgoste de uma boa companhia, de um bom restaurante, de uma boa viagem. Porém, eu não dependo disso para estar ok. Porque o meu ok vem dessa pessoa fundamental que eu sou. Livre dos papéis. Que eu já experimentei ela diversas vezes. Porém, quando eu estou nessa complexidade da vida, eu perco essa minha visão. Eu me confundo com uma emoção. E eu me defino como um engenheiro, eu me defino como fracassado em uma situação, eu me defino como o velho. Só que isso são características de profissão, características do corpo, características da própria mente. Só que aquilo que eu sou está além
desse processo, porque serve de base, sustenta essa mente, esse corpo, essa personalidade. E quando a espiritualidade aponta que você não é o corpo, você não é a mente, você está além, é realmente difícil de conceber essa ideia. Mas na aula de hoje, nas próximas aulas, cada vez a gente vai ver mais que a gente não está no controle de absolutamente nada. A gente está sentado em um carro semiautomático, que é esse corpo, tomando pequenas decisões, porque o corpo é praticamente automático. Basta você refletir sobre o movimento do seu coração. Imagina que antes dessa aula você comeu alguma coisa. Seu organismo está digerindo um alimento. Seu intestino está trabalhando para separar o que é bom e do que não serve para o seu corpo. A sua visão conectada com o seu olho, conectada com a sua mente, conectada com a sua memória, está criando associações em cima do conhecimento que está sendo falado. Tudo isso você não pode dizer que é você mesmo que faz. É meio loucura isso. Mas você não pode dizer como é que faz, porque é praticamente automático. Sentou, o organismo digere as coisas, o intestino faz o seu papel, o coração bate, a sua memória está ativa, o seu intelecto está prestando atenção e tomando essas decisões. Isso é importante, realmente. Faz muito sentido isso que está sendo dito. E praticamente tudo no automático. Então existe algo que está além desse movimento do corpo, mas que também está presente no próprio corpo, que é encontrado não com os olhos físicos, mas com os olhos do conhecimento. Pode dar um exemplo para mim entender? Claro. A semente tem o conhecimento do universo, porque numa semente tem uma árvore, numa semente tem o karma, tem o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a própria morte. Numa semente tem o dharma, tem um papel, um abacateiro sempre dará um abacate. Esse abacate tem um papel dentro do ciclo da vida, no qual outros seres se alimentam disso, numa perfeita conexão. Então eu não preciso ver fisicamente para entender que em uma semente tem todo o conhecimento do universo. Agora, uma mente limitada não vê isso. Mas com o olho do conhecimento, isso é um fato. Está ali. Eu jogo a semente na terra, eu coloco água e essa semente se tornará uma árvore e viverá uma história por alguns anos aqui. Da mesma forma, sempre esteve, sempre estará presente essa inteligência, por assim dizer, na semente. Só que a gente abre a semente e não vê, porque isso não é para ser visto com os olhos, isso é para ser entendido com a nossa mente. Da mesma forma que as palavras de Vedanta, elas vão nos guiando para que a nossa atenção se volte para dentro e que a gente encontre e encontrará esse ponto fixo e imutável dentro da gente, esse refúgio interno na nossa própria natureza, naquilo que não muda, nessa consciência que permite que você agora reconheça todo esse universo relativo, que vai, que vem, que se modifica com base em algo que não muda, que é o que verdadeiramente é definido por você, o Purusha, o ser consciente. Fora desse ser consciente, tudo é a Prakriti, tudo é a natureza, que inclui esse corpo, que inclui essa mente. Então, se num fato da vida nós estamos crescendo e devemos buscar o amadurecimento, amadurecer o máximo que uma pessoa pode amadurecer, e isso envolve a liberação do sofrimento. Porque todo mundo quer isso, mas poucos compreendem o caminho. Poucos entendem a importância de virar a atenção e conhecer a si mesmo para encontrar uma paz permanente. Poucos farão, e você é uma dessas pessoas.
E quanto mais a gente entender esse início de Vedanta, essa análise inicial do processo espiritual, que deve ser vista várias e várias vezes, a gente não precisa mais de motivação para sentar e fazer uma meditação, para sentar e refletir sobre o conhecimento de Vedanta. A gente tem o conhecimento, então é isso que me move. Eu faço o meu trabalho da melhor forma possível para que tenha sucesso. Mas se o sucesso não vier agora, eu sou capaz de acomodar a vida como ela é, porque eu estou em paz. E por estar em paz é que eu estou trabalhando e me esforçando. Você não vai ver um mestre preguiçoso, um mestre negligente. Essas pessoas não são assim. Essas pessoas têm um senso de responsabilidade. Essas pessoas se colocam frente à vida, falam o que pensam. Essas pessoas são elas mesmas, porque elas não estão aqui para agradar ninguém. Algumas transmitem o seu conhecimento, outras não vão transmitir, não é o papel delas. Elas estão em paz e elas vão nutrir aqueles desejos que vão fazer sentido para elas. Tem um termo que eu gosto muito, que é a atitude de Bhujanga, a atitude da serpente. Depois que a gente adquire um pouco desse conhecimento e a gente elimina, a gente falou um pouquinho sobre o inimigo interno, essa compulsão de sair correndo por aí, a gente se coloca numa atitude de aproveitar aquilo que nos encontra. Porque a totalidade das coisas, a maioria das coisas que vêm na nossa vida, de uma certa maneira elas nos encontraram. Tem um caminho natural para as coisas acontecerem. Para qualquer coisa. A sua profissão, o seu relacionamento, o estudo de Vedanta. Vou dar o exemplo quando eu comecei. Eu escutei o meu professor, o Acharya Jonas Mazetti, falando que yoga, o propósito do yoga não é ficar meditando o tempo todo. E eu escutava aquilo ali, ao mesmo tempo me dava uma ansiedade, porque muitos professores falavam que o avançado no yoga é ficar meditando 8 horas por dia. Mas eu gostava muito e continuo gostando da vida e eu pensava, 8 horas de meditação. Eu gosto da meditação. Eu pessoalmente medito todo dia. Todo dia. Só que não via e até hoje não vejo a necessidade de meditar por tanto tempo. E ao tendo encontro com esses ensinamentos, tinha uma divisão. Porque aquilo me soava como uma verdade, ao mesmo tempo tinha uma aversão à figura do professor, quem é essa pessoa, para me jogar essa verdade na cara. Então, normalmente no início tem uma atitude de tentar desmerecer o outro. Uma questão de ego, sabe? De não querer reconhecer a verdade que aquela pessoa está transmitindo, que não é a verdade dela propriamente dita, é algo que está além dessa própria pessoa. Depois de muito tempo estudando Vedanta, todos vocês vão ver que o conhecimento transcende o próprio professor. Que o professor, ele é um transmissor e que esse conhecimento está além do próprio professor, mas que a gente precisa desse transmissor. Pois bem, veio essa mensagem de encontro, fez sentido, e no segundo tempo, eu entrei para a turma e comecei. Óbvio que houve um esforço financeiro, houve um esforço de tempo, houve um esforço de reflexão. Só que as portas se abriram, vieram de encontro à minha pessoa, que desejava por esse conhecimento, por essa verdade. Porque eu, pessoalmente, nunca aceitei essas histórias. É assim porque o mestre falou, porque o guru falou. Precisa de coerência, precisa de lógica, precisa de racionalidade para compreender isso. Mas isso, na maioria das vezes, não vem em cursos de formações de yoga. E muito menos em faculdades de filosofia, cujo já tive a ideia de fazer. Isso não descarta uma faculdade de filosofia. Porém,
tem certas coisas que não serão encontradas numa faculdade de filosofia e nem na leitura de livros. O próprio conhecimento, a essência do conhecimento de Vedanta vem sempre do contato com o professor. Mas não é qualquer professor que se diz professor. Alguém que estudou os Vedas, alguém que teve contato com esse ensinamento e, portanto, pode transmitir esse ensinamento. Então, as coisas nos encontram. E essa é uma atitude de você permanecer centrado em si mesmo, fazendo o seu papel, mas estando atento a esses sinais da vida, de situações que vão te encontrando. Outro fato é que, como seres vivos, a gente está sobrevivendo. E essa necessidade por sobrevivência ela é tão forte que ela vai com a gente a vida toda. Alguns com uma necessidade maior, outros iludidos, porque se a gente pensar, o que é a necessidade básica por sobrevivência? Por preservação. É ter saúde. Muitos esquecem que saúde faz parte. Então a pessoa foca 100% em ter dinheiro, abandona a sua saúde e nunca fica assim, vou usar a palavra confiante, né? Porque a pessoa que tem uma base, uma estrutura, tendencialmente é uma pessoa confiante. Porque a pessoa sabe que ela tem onde cair. Essa é a verdade. A pessoa sabe que tem alguém para amparar. Só que nenhum nível é absoluto, porque uma pessoa não pode amparar a outra absolutamente. Somente Ishvara, que é o que a gente está aprendendo, pode fazer. Então nós temos esses impulsos básicos. Um deles por a nossa preservação, tá? O outro por comida, para manter o funcionamento do corpo. O sono também para manter o funcionamento da mente. E o impulso sexual. Se a gente falasse em uma estrutura de vida, a gente está falando de regular esses 4 impulsos básicos. O impulso pela nossa preservação, isso envolve o quê? O regular. O que é o regular? Eu ter uma estrutura que pode ser mínima, pode ser muito mais do que o mínimo, mas conseguir ter uma casa, conseguir ter um trabalho, conseguir ter uma renda, aí depende de cada um, o quanto cada um acha que é preciso, para que você tenha tranquilidade para fazer aquilo que você deseja. No seu caso, você deseja ter contato com esses ensinamentos. E se você tiver essa estrutura, você tem tranquilidade para sentar e estudar. O problema é quando eu tenho muito mais do que a estrutura e mesmo assim eu não tenho tranquilidade. Aí vai para a questão do apego. A pessoa que é muito apegada é uma pessoa que vai ter muito medo, porque tem medo de perder essa estrutura. Só que a gente precisa olhar com objetividade e a gente não controla isso, porque muito das riquezas de uma pessoa, da estrutura de uma pessoa, vieram influenciadas pela família, pela história, pelo seu próprio mérito, mas não somente pelo seu próprio mérito. Portanto, toda pessoa que quer se livrar do medo, ela precisa internamente se fortalecer, internamente refletir sobre qual é o verdadeiro medo que essa pessoa tem e mergulhar nisso, porque vai ter um fundo que não tem uma realidade ali. Tem pessoas que têm uma baita de uma estrutura financeira e tem medo de ficar miserável. E isso vem como uma herança de família, às vezes pessoas que nessas mudanças como italianos e outras etnias, não sei se essa é a palavra certa, né, de outros povos, que passam muito trabalho num determinado estágio da vida e vêm com aquela mentalidade que nunca vai embora, que é como se não pudessem aproveitar, gastar um pouco das suas reservas, usufruir mais da vida, porque tem uma memória muito sofrida de algum tempo. Isso a gente pode dizer que é um certo trauma. Então, se a gente não olhar
para essas questões, a gente está vivendo memórias que hoje não são mais realidades. Só que se eu não olhar para esses pensamentos, isso se torna a minha realidade. A pessoa tem uma baita de uma estrutura de vida, mas tem um pensamento miserável. Uma pessoa que estudo a mim mesmo, continuo sendo muito dependente ao que as pessoas dizem de mim. E não consigo me colocar, dizer o que eu desejo, seguir o caminho daquilo que é importante para mim. E vivo fazendo concessões em troca de agradar os outros. Só que aí quem fica mal sou eu. Porque eu deixo de fazer o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, o que me faz bem fazer, em troca de uma migalha emocional para outra pessoa que estava se sentindo triste e eu estou lá amparando. Se a gente pode amparar os outros, que a gente faça. Agora, se a gente vai fazer algo para os outros que nos prejudica, aí a gente precisa ter um olhar mais atento, porque ninguém carrega ninguém aqui nessa vida. A gente pode ajudar, a gente pode inspirar, mas ninguém carrega ninguém aqui nessa vida. Portanto, uma linha do bom senso deve ser sempre colocada. E em muitos casos, para quem quer ajudar, a pessoa se coloca como um professor. E aí o outro, decidido a aprender, decidido a mudar, essa pessoa se senta pronto para escutar os ensinamentos. Só que às vezes o professor não é o marido. O professor não é a esposa. E isso também são papéis que a gente precisa entender. Porque a gente não casa com um professor. A gente não casa com um pai, com uma mãe. E quantas histórias que a gente ouve falar que as pessoas casam com o estereótipo do pai. E enquanto essa pessoa não sair desse papel do filho, da filhinha, essa pessoa não consegue se estabelecer como um ser humano livre, independente e forte. Porque desde a infância, essa pessoa é uma pessoa carente, com muitas faltas, que procura o pai e a mãe a todo instante para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. E é chegado um momento que a gente entra dentro de uma floresta e a gente começa a lidar com as ferramentas que a gente tem, a olhar para os medos que a gente tem e encontrar esse amparo, não mais fora, pendurado em pessoas, situações e objetos, mas contemplando e se estabelecendo nessa verdade, que o mundo não pode tocar, como um sonho. Você sabe que está sonhando, é somente um sonho. No processo terapêutico, para uma pessoa se curar, é chegado o momento que a pessoa pode olhar para uma determinada situação da própria vida, sabendo que aquilo é uma memória. A pessoa solta a emoção e aquilo passa e vai embora. E não faz mais parte da realidade dessa pessoa agora, porque já não tem mais a cor emocional. Se tornou uma lembrança que está integrada nas funções da nossa própria mente, fazendo parte da nossa história, mas já não tem mais esse poder de mudar o nosso humor, de mudar até mesmo a nossa personalidade e etc, etc, etc. Então, a regulação desses 4 impulsos, que não é difícil fazer, vai te dar a estrutura para seguir esse caminho. E a comida, ela não é só para o bem-estar do seu corpo. Uma pessoa que come demais, ela nunca está pronta e nunca tem disposição para fazer a sua sadhana, para fazer a sua disciplina. Porque sempre ou está digerindo a comida ou a mente está letárgica. Quem come demais, né, passa boa parte do tempo com a mente super pesada. Então conseguir regular tudo isso deve ser foco da disciplina de vocês. E o que é regular a atividade sexual? Se você tem o desejo sexual, é você ter um par e colocar isso para fora, porque a espiritualidade não é contra a sexualidade. A sexualidade faz parte da nossa
natureza da nossa funcionalidade humana. Agora, a sexualidade mal vivida, ela vai perturbar a tua mente. O excesso da atividade sexual vai te tirar a tua energia. A transgressão sexual vai minar a tua moralidade. Então, o que seria regular a tua sexualidade? Você tem o parzinho e você tem a força, você tem o desejo. E você coloca essa energia junto com o teu parzinho. Nada mais é do que isso. Você vai viver a tua sexualidade. O sono. Conseguir dormir bem, algo relativamente simples para quem se movimenta. E a comida, a mesma coisa. Ter essa mente mais centrada, diminuir um pouco da tua ansiedade e assim você regula a comida. E a autopreservação é uma vida simples. O que você precisa necessariamente para viver? E você sabe o que você tem a mais, o que isso você tem a mais. Então você tem tudo. Você tem toda a estrutura. E aí você consegue ter as bases para se aprofundar nesse processo. E para lidar com você mesmo. Porque qualquer pessoa que não tem isso regulado vai ter problemas, vai ter conflitos, vai ter perturbações. Outro fato é que estamos nos relacionando com o todo. Eu, um indivíduo dotado de corpo, de sentidos, de uma mente, de um intelecto, de um prana, de uma respiração, de uma consciência, me relaciono com isso aqui. O que é isso aqui? A gente chama de todo, a gente chama de natureza. Então, mesmo não estando consciente, nós estamos nos relacionando com tudo isso. Porém, devido a um erro de conexão, de cognição, a gente não entende muito bem essa relação. Porque a gente acha assim, eu estou aqui e a natureza está lá. Só que eu te pergunto, qual que é o limite, é a borda da natureza? Aonde que a natureza acaba e aonde começa você? Boa pergunta. Então, se a borda da natureza fosse no nosso corpo, a matéria-prima do nosso corpo teria que ser diferente da natureza, certo? Porque aí o corpo é diferente da natureza. Só que a essência do corpo vem da natureza, do alimento, da comida que teu pai e tua mãe comeram. Mas eu achei que meu corpo vinha do meu pai e da minha mãe. Até certo ponto. Porém, a estrutura básica do corpo, ela vem do alimento. O alimento, em alguma instância, vem das plantas. As plantas necessitam do sol para fazer o seu papel. Ah, mas eu sou carnívoro. O animal carnívoro come outro animal que come planta. Então, em algum nível, vem da planta. Em outro nível, da água, né? Que é feito de água. Portanto, esse corpo não é diferente da natureza. É fruto da natureza. Só que a mente sem conhecimento, ela não reconhece esse fato. E hoje os jovens se trancam dentro de um quarto, dentro de um computador, achando que a natureza não influencia. A todo momento a natureza está influenciando. E a nossa mente também, porque a nossa mente ela é regida por uma ordem impessoal, que não importa o país que você vive, rege a sua, a minha e a nossa mente. É a mesma ordem de funcionamento. Toda mente tem 3 níveis de consciência. Fica acordado, tem um estado de sonho e tem um estado de sono profundo. Isso é para todas as pessoas. Portanto, são leis que regem esse universo, que mostram para nós que dessa natureza. Então, eu, um indivíduo, estou me relacionando com o todo. E aqui tem uma parte importante de Vedanta, porque como indivíduo, nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos sentidos, nós temos o prana e nós temos uma consciência.
Só que a consciência não faz parte dessa natureza. A natureza está na consciência e não a consciência está na natureza. Essa é uma discussão mais para frente que vocês vão entender. Da mesma forma que está nessa sala, mas na realidade essa sala está no espaço. A nossa natureza como consciência, ela é a base, ela não é individual, apesar da gente ter a experiência de uma consciência individual. Mas consciência não está na cabeça. Consciência é a base da nossa individualidade, que não tem um limite. Por isso que ela é ilimitada. Ela não tem comprimento, largura, ela não tem peso, ela não tem medidas. E por isso que ela é ilimitada. E se a gente pegar a nossa funcionalidade, corpo e mente fazem parte da Prakriti, fazem parte dessa natureza. Só que consciência não é afetada pela natureza. Consciência é a base da natureza. Portanto, a natureza está nessa consciência. Assim, de uma visão mais profunda, e o Vedanta ele vai ocorrendo em níveis. A gente vai usando certas linguagens para que você entenda as coisas em níveis. Se o nível de discriminação de Viveka é, eu entendo que existe uma impossibilidade do universo prover contentamento inabalável e paz, e portanto o processo espiritual vai me dar isso. Um nível mais profundo de discriminação é separar o Purusha da Prakriti. O ser consciente, consciência que é a minha natureza fundamental, da natureza relativa, essa que está sempre mudando, esse é outro nível de discriminação. Portanto, ao olhar para a minha individualidade, eu vou ver que corpo faz parte da natureza, mente faz parte da natureza, porém, consciência está além dessa natureza que está a todo momento se modificando. Com nossa individualidade, mas sustenta todo o universo. Por quê? Porque o nosso corpo faz parte da natureza. E aquilo que nos sustenta o todo. Porque o todo compõe esse corpo, essa mente, mas o todo não compõe essa consciência, porque é essa consciência que é a base do todo. Da mesma forma que o espaço está nessa sala de uma certa maneira, porém a realidade é que essa sala está no espaço. Tá? Isso é uma discussão mais profunda, mas só para vocês pegarem. É verdade que tem espaço aqui nessa sala, isso é um fato. Mas a realidade é que essa sala está no espaço, porque o espaço não está preso aqui dentro. Consciência não está preso dentro dessa cabeça, dentro desse corpo. Consciência é a base na qual esse corpo e essa mente é estabelecido. Portanto, essa separação de conhecedor e conhecido. Aquele que conhece é consciência, sou eu. É o que é definido por eu. E conhecido é tudo aquilo que não é eu, é a natureza, é a Prakriti. Só que a Prakriti, ela não se delimita na borda do corpo. A Prakriti é o corpo e a mente. Então aquilo que eu sou é aquilo que está além da Prakriti. Aquilo que está além da mente, que é consciência, que não muda e que não pode ser afetada e também não é agente de ação. É como se fosse o sol. Um monte de coisa acontece no universo, no mundo. O sol ele não é modificado, ele não é alterado se chove no planeta. O sol continua sendo sol. A coisa continua sendo imutável. Independente se você está sentindo uma emoção ou não. Independente se você ganha alguma coisa nesse mundo ou se você perde ou não. Independente se você tem muito sucesso ou se você está passando por um momento de fracasso. É profundo, mas a nossa mente pode chegar a esse ponto. E é assim que a mente vai liberando as ignorâncias. A grande ignorância que não consegue compreender a sua própria natureza, que coloca um limite, coloca um grande obstáculo que não deixa você ver.
Mas numa relação, porque a relação tem dois, toda relação tem dois, no qual eu me constituo como conhecedor. E tudo aquilo que não é o conhecedor é conhecido. E o que é conhecer? O conhecedor é luz. Para conhecer eu preciso de luz. Conhecimento, luz. E o que na minha individualidade é luz? Não é corpo, não é sentidos, não é prana. E também não é a mente, porque a mente sem consciência, você não consegue reconhecer. O instrumento sem dois olhos, por assim dizer, para enxergar, você não consegue ver o que se passa por ali. Então, a nossa verdadeira luz não é a luz da mente, é a luz da consciência. E essa consciência é o que é mais fundamental e essencial na nossa natureza. Portanto, esse é o verdadeiro conhecedor, que é diferente do conhecido. E o conhecido é tudo, é isso. Só que aqui a gente tem um erro de cognição, porque a gente aponta, é tudo isso. Isso o quê? A natureza. Mas qual é o limite da natureza? É a borda do teu corpo? Não. A natureza faz parte do teu corpo e da tua mente. Portanto, aquilo que você é está além da natureza. Natureza é essa relativa, né? Porque a gente está falando de duas naturezas. Uma fundamental e essencial, Purusha, o ser consciente, consciência. E outro, a Prakriti, essa natureza que vai e vem, que se modifica, que é cheia de qualidades, que se transforma, que é totalmente relativa. É difícil essa aula exige mais do seu intelecto, maior paciência para você entender. E muitos não entenderão numa única vez, porque são camadas de entendimento, camadas de ignorância que a gente está removendo com essas aulas. E vai levar um tempo. E a sugestão é, assista 1, 2 vezes as aulas, talvez até 3 vezes, mas não mais do que isso. Porque conforme você vai andando nos textos de Vedanta, você vai compreendendo. E a sua mente, seu intelecto, ele vai fazendo a separação. Aquilo que sou, essencialmente falando, é Purusha, é o ser consciente. E consciência, essa luz última fundamental. Se eu quisesse conhecer a maior das luzes, eu preciso conhecer o sol. Eu posso olhar para uma lâmpada, posso olhar para o reflexo do sol numa poça d'água, mas nada disso se compara à luz do sol. Da mesma forma, eu quero conhecer aquilo que me libera do sofrimento. É aquilo que não muda, aquilo que é essencial, aquilo que está além. Eu preciso reconhecer consciência. Isso é uma ironia, porque a gente não está criando uma consciência. A gente está reconhecendo aquilo que já é existente. Então você não espere que vai vir uma mágica, um efeito, né, especial e vai criar algo extraordinário. Conhecer a si mesmo é extraordinário, porque está fora do ordinário. E o ordinário é Prakriti. É tudo isso que se modifica, que vai e vem, que não pode ser definido, porque eu olho de um certo aspecto, eu vejo uma coisa, mas eu olho de outro aspecto, já mudou. Né? A gente olha para o nosso corpo, 30 dias depois o corpo está diferente. A gente tem um amigo muito querido e a gente faz uma viagem. 2 meses depois a gente olha, mudou a voz da pessoa, mudou a expressão do rosto da pessoa. Tudo isso muda, mas consciência, essa pela qual você reconhece o que está acontecendo nesse exato momento, isso não muda, essa é sempre a mesma. Portanto, a visão de um sábio é que a sua atenção ela é jogada para dentro. E esse sábio reconhece e separa, discrimina, tem viveka para separar o que é Prakriti e o que é o Purusha, o que é esse ser consciente. Essa análise, ela é uma análise que vem depois, mas que pode ser feita antes, não tem um lugar, mas é difícil e ao mesmo tempo é simples, porque a relação se dá entre dois, conhecedor e conhecido. Ninguém, qualquer
Criança entende isso. Se você falar, é 2. Só que agora, o que é conhecedor? O que é conhecido? Aí fica um pouco mais difícil, porque fora do corpo é muito fácil de dizer que não é eu. Só que eu continuo tendo uma relação de 2 com o corpo. Porque o conhecedor conhece o corpo, eu estou sentindo o corpo. E o corpo se torna um objeto do meu conhecimento. O pensamento, o prana, as emoções se tornam um objeto do meu conhecimento. Quem é esse que conhece o fazedor? Porque você tem uma pessoa aí, você tem uma entidade dentro da cabeça, o fazedor. A gente apelidou assim, o fazedor. Porque senta a bunda na cadeira, tem um monte de coisa para fazer. Sempre tem um monte de coisa para fazer. E para isso você precisa ir além desse fazedor. Mas a visão de Vedanta não termina aqui. A visão de Vedanta vai além. E mostra que essa individualidade, composta por consciência base, corpo, mente, sentidos, emoções, é como se fosse uma árvore se relacionando com a floresta. Sendo que consciência está além. Consciência é como se fosse o espaço, como se fosse um exemplo, uma metáfora, e a sua individualidade é uma árvore dentro de uma floresta que é o universo. Pega essa metáfora que você vai entender. A sua individualidade, corpo, mente, sentidos, prana, é a árvore. O universo, floresta. E consciência é o espaço. Tem espaço na floresta, mas a realidade é que a floresta existe no espaço, é que a árvore existe no espaço. Esse é o ponto que a nossa mente está sendo levada aqui. Então, a nossa relação com o todo é de um indivíduo que faz parte do todo. Da visão do todo, só existe o todo, só existe a floresta. Porém, o todo está no espaço. Só que eu não vou conhecer o espaço a partir do todo, porque a minha mente não chega no todo, a minha mente tem limites. A mente tem limites. Só que sendo eu uma árvore dentro do todo. Ou seja, o todo sou eu também. A minha natureza é a mesma natureza do todo. Na metáfora, o espaço. Ou seja, conhecendo a minha natureza, eu conheço a realidade, a natureza do todo. E o que é o todo? É isso aí. É a Prakriti, é a natureza, que compõe o corpo e mente. Então, através da minha natureza, eu conheço a realidade desse universo que é uma única. Por isso que Vedanta é Advaita Vedanta. E vai se diferenciar de outros. Não dual. Não dois. É uma única realidade. Até mesmo o conhecedor e o conhecido caem, dando espaço para uma única realidade. É essa realidade absoluta, que não muda, que não é agente de ação, que não é tocada por nada. A nível absoluto. Porém, tem uma realidade relativa. Dá um exemplo. O sonho e o sonhador. São duas realidades diferentes. No sonho, pode ter um terremoto e destruir tudo. Sonhador não vai acontecer nada. Porque o sonhador é absoluto em relação ao sonho. O sonho ele é relativo. Ele tem uma manifestação, ele tem uma duração, tem acontecimentos e tem uma dissolução. Porém, com o sonhador, nada vai acontecer. O sonhador está lá, intacto. E essa é uma das etapas de discriminação que o nosso intelecto precisa fazer. Porque nada do que foi falado aqui nessa aula, e aí nós não vamos começar outro tópico, porque esse é um tópico difícil e profundo, nada que foi falado nessa aula
É algo fora da tua experiência. É algo fora da tua lógica. E isso é Vedanta. Vedanta, ele tem uma dificuldade para entender algumas coisas, mas dificuldade pela limitação da nossa mente. Porque o que está sendo dito, a base é muito simples. Existe um conhecedor e um conhecido. Conhecedor sou eu, conhecido é isso aí. Devido a um erro de cognição, uma ignorância, eu entendo que isso aí vai até a borda do corpo. E eu me constituo como sendo separado. Outro ponto, eu não consigo entender que, como um conhecedor, a característica base de um conhecedor é a capacidade de conhecer. E para conhecer precisa de consciência. Então a consciência é a base da nossa inteligência. É aquilo que ilumina, que possibilita a nossa mente a fazer associações, separações, determinações. Para fazer todo esse processo mental, antes eu preciso de consciência. Então a minha natureza é consciência. Portanto, eu tenho uma divisão. Consciência é aquilo que eu sou, que me constitui como conhecedor. E tudo isso aí é conhecido. Só que o conhecido, ele não vai até a borda do corpo, como a gente viu. Aquilo que é conhecido e a relação precisa de dois. Então, eu experimentando meu corpo, ainda tem um outro. Um que é mais essencial, porque um que conhece o corpo. Aquele conhecedor conhece o corpo que é conhecido. Mas isso vai até mesmo para os meus pensamentos, para a minha mente, que continua. Então, quem é esse que conhece? E no silêncio, quando a mente cai, por assim dizer, ainda assim, a nossa luz ela não se apaga. E se a gente permanecer estabelecido nesse silêncio, só existe paz, livre de luta, livre de correria, livre de carência. Existe um mundo objetivo e existe um mundo absoluto. Mundo, uma palavra somente, que é essa minha natureza. Assim, a nossa relação conhecedor e conhecido, sendo que o conhecedor sou eu, e o conhecido é tudo isso, envolve esse corpo, envolve essa mente. Porque a nossa relação é como se a gente fosse uma árvore, dentro de um todo, um universo. E o universo é a floresta. Eu não vou conhecer todo o universo, porque a floresta é muito grande, é muito densa. E a minha mente é limitada. A mente é limitada. Só que a floresta está dentro, está no espaço. E não o espaço está na floresta. É diferente. A floresta está no espaço. Porém, a árvore também está no espaço. E ao conhecer a tua natureza, fundamental, você conhece a base e a realidade de todo esse universo, que é uma única, não uma segunda, uma única. E esse é um outro nível de discriminação, que vai envolver um desapego muito maior, porque na contemplação dessa natureza, que é a realidade de tudo que existe, eu entrego toda essa individualidade que vai e vem, que se modifica numa visão através de conhecimento, não é crença aqui, de que aquilo que eu sou não pode ser afetado por nada. E frases como: os problemas do corpo são do corpo, os problemas da mente são da mente, começam a fazer muito sentido, porque existe uma distância muito sutil entre aquilo que você é, essencialmente, e esse corpo, essa mente, esses sentidos e esse prana. E se na primeira vez que você escuta, a sua mente não alcança essa verdade, continua fazendo a sua preparação. Shraddha, coloca o seu esforço, continua escutando os ensinamentos. Tem algum tapas
para disciplinar a tua mente, para ter foco, para ter autocontrole, para ter tranquilidade, porque essa visão vai chegar e você se estabelece nessa verdade, reconhecendo as mudanças da vida e algumas dessas mudanças muito desagradáveis, mas você encontra em si mesmo essa estabilidade. Mas para chegar nesse ponto, você precisa ter essa confiança, esse Shraddha e esse esforço para vencer os seus medos. E você não precisa ser um kamikaze aí na vida, mas só permitir, abrir o seu coração, se envolver com o ensinamento, trazer isso para a sua vida, porque as coisas já estão acontecendo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. Palmas das mãos são unidas em frente ao peito. Namastê. Então é uma aula profunda. Essa é uma daquelas aulas que é necessário você escutar mais de uma vez para captar bem o que foi dito. Isso é Vedanta. Da mesma forma que é complexo, é simples. É complexo enquanto você está tentando entender. Depois que você entender, é extremamente simples. Um forte abraço. Tchau.